Oiê, tô começando um novo projeto e queria conversar com vocês sobre fios, amostras, jacquard. Então, tudo começou com esse fio aqui, que eu não vou tentar falar o nome, que eu comprei em 2021-22 na loja da Ovelha Negra, no Porto. Eu comprei 600 metros com um projeto em mente. O problema é que depois de tantos anos, eu já esqueci qual o projeto que eu queria fazer com esse fio. E como eu tô numa missão de usar os fios que eu tenho aqui no meu acervo, eu pensei que talvez eu pudesse comprar de outra cor e fazer um trabalho em jacquard com esse fio. Aí eu aproveitei que minha amiga tava viajando e pedi pra ela me trazer uns novelos dessa cor aqui pra fazer aqui um tom sobre tom com esse lavanda. Mas antes de pedir pra ela comprar pra mim, eu fiz uma amostrinha bem básica, tipo só em ponto Jersey mesmo, pra ter uma ideia de quantos pontos eu ia conseguir fazer com esse fio. Então aqui eu usei a agulha 4 e consegui uma tensão de 22 pontos. Então eu entrei no Ravelry e procurei receitas em jacquard com uma tensão de 22 pontos. Aí das opções que eu vi, eu escolhi o Bethlehem Sweater da Sasky. Aí vi mais ou menos a metragem de fio que ia precisar para fazer esse suéter e pedi para minha amiga trazer. Só que depois que o fio chegou, eu baixei a receita e vi que a receita não tinha carreiras encurtadas para fazer o decote. E eu sou bem agoniada aqui na gola, então se não tem carreira encurtada, eu não consigo usar. Aí, por causa disso, eu fui olhar quais seriam as outras opções em duas cores para tensão de 22 pontos. Aí eu encontrei o Alder Sweater da Creabea, que não é jacquard, é um trabalho com pontos deslizados, e vi que eu teria fio suficiente para fazer esse suéter. Então eu comprei a receita e fui fazer a amostra. E eu achei muito legal nessa receita dela que ela põe a explicação para fazer a amostra de uma maneira assim, bem clara, sabe? Considerando que é um ponto diferente, ela tem as instruções para você fazer a amostra. E aí eu segui, comecei, fiz um pouquinho e vi que eu não ia gostar desse fio com esse ponto, sabe? Eu acho que o que pode ter a ver também é ser um fio de 2 cabos, que o fio de 2 cabos, ó, ele é tipo uma cordinha, vocês estão vendo? Ele não é tão cilíndrico, porque são só 2 cabinhos, então é mais como uma corda. Isso pode parecer besteira, mas isso afeta também a aparência dos pontos. Então aí eu desisti de fazer esse. Na verdade, não desisti dessa blusa, mas vi que com esse fio eu não ia gostar do resultado. Aí tava conversando com a Iris no Tour Tricopedia, falando sobre aquele suéter da Sasky que não tem carreiras encurtadas no pescoço. Ela falou, por que você não pega você mesma e faz as carreiras encurtadas? Eu até pensei assim, olha, eu não queria ter trabalho com a receita dos outros, eu queria simplesmente sentar e fazer. Mas tudo bem, me convenceu. Aí eu fui fazer a amostra desse suéter, então, da Sasky, daquele primeiro suéter que eu tinha gostado. Aí comecei aqui a amostra. E o jacquard tem uma coisa interessante, como ele tem os fios passados aqui no avesso, geralmente ele fica um pouquinho mais repuxado assim. Claro, isso depende de pessoa para pessoa, né? Mas é bem normal você ter diferença num ponto Jersey liso, com uma agulha, e quando você vai fazer ele jacquard com a mesma agulha, a tensão fica mais apertada. Isso é muito comum e eu já imaginava que isso fosse acontecer. Então, quando eu fui fazer a amostra, eu peguei uma agulha um pouco maior do que que eu usei aqui e fui fazer aqui a minha amostra. Mas estava fazendo e estava achando que a minha tensão estava muito feia, sabe? Muito esquisita. Aí eu pensei, tá, tudo bem, eu vou fazer uma amostra em laço mágico, tem bastante aqui tempo pra eu me reacostumar com jacquard, porque já faz bastante tempo mesmo que eu não faço jacquard. Mas mesmo assim, com o passar do tempo, eu sentia que não ficava muito melhor. Aqui pela metade da amostra, eu parei, medi e vi que eu não ia chegar nos 22 pontos, que eu ia ficar com uns 24, 25 pontos. Mesmo usando uma agulha 2 tamanhos maior do que eu tinha usado na minha amostra em ponto Jersey. Aí eu cheguei à triste conclusão de que, mesmo que eu aumentasse mais ainda a minha agulha, o meu ponto ia ficar mais feio, porque ia ficar mais esburacado, e eu não ia chegar na tensão dos 22 pontos que eu precisava. Aí o que eu fiz? Eu troquei de receita de novo. Aí eu entrei no Ravelry e fui procurar blusas em jacquard, que em vez de 22 pontos, tivesse aí 25 ou 26 pontos na amostra. Porque daí assim eu ia poder usar uma agulha mais fina, conseguir uma malha mais bonita com esse fio e ficar mais satisfeita com o resultado. Porque eu cheguei à conclusão de que o problema não é que a minha tensão tava ruim, é que meu fio tava muito fino para fazer o jacquard ficar bonito com uma tensão de 22 pontos. Então eu entrei no Ravelry e procurei receitas que tivessem aí 25, 26 pontos e encontrei essa blusa da Rachel Wellesley e aí fui fazer a amostra agora usando uma agulha mais fina. E é essa amostra aqui. Eu peguei aqui uma parte central do desenho, né? Aqui tá a receita. Ó, a minha impressora novamente imprimindo falhado, mas tudo bem.
também. Essa é uma blusa que já tem as carreiras encurtadas pra fazer o decote, então vou ter esse trabalho a menos. E eu fiquei bem satisfeita com a amostra. Eu achei que, ó, a malha ficou bem mais bonita do que a outra, sabe? Não tá parecendo que, assim, esburacado nem nada. Usei a agulha 4, já bloqueei. Só que eu fiz a amostra com as cores ao contrário. Na minha vai ser o fundo escuro e o desenho claro, porque eu tenho menos fio claro e mais fio escuro. Eu tava desatenta vendo TV enquanto tava fazendo a amostra e não me liguei, porque na receita dela, ó, o fundo é claro e o desenho é escuro. E eu fui seguindo assim, nem parei pra pensar. Mas bem, gente, qual é a moral da história? Bem, primeira moral é não compre o fio sem saber o que vai fazer. Ou se você sabe o que vai fazer, anota ou faz logo, porque depois de um tempo você vai mudar de ideia. A segunda conclusão é que não adianta você fazer uma amostra toda em ponto gesso se a sua peça vai ser num ponto trabalhado ou em jacquard. Você tem sempre que fazer a amostra no ponto do que vai ser feita a receita. Ou no ponto que a designer indica na receita. Mas se for ter alguma coisa assim trabalhada, sempre vale a pena testar para ter certeza, porque cada fio vai dar um efeito diferente. Então, dependendo da fibra, dependendo da quantidade de cabos, da torção, tudo isso pode afetar o resultado final e você pode acabar não ficando tão satisfeita. E é isso, eu tô bem empolgada para começar esse projeto e vou mostrando aqui para vocês. Um beijo e até a próxima!